Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na palavra de Deus mais uma vez na presença do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8, e nós estaremos lendo do versículo de 1 a 9. O tema da nossa meditação desta noite é sabedoria contra o mal. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus conosco. Diz assim a palavra do Senhor: quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lo declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós estamos aí no livro de Eclesiastes e Salomão ele vai falar sobre a sabedoria neste livro. Ao prosseguir aí a sua investigação sobre o valor da sabedoria, o rei Salomão se depara com o problema do mal no mundo. Esse problema não nasce na incredulidade de Salomão, e sim da fé de Salomão. A ideia aqui, a ideia de Salomão, é se Deus não existe, só nos resta culpar a nós mesmos ou ao destino por aquilo que acontece no mundo. Porém, se cremos em um Deus que é bom, que é amoroso, devemos encarar uma questão extremamente difícil. Por que há tanto sofrimento no mundo? Será que Deus não se importa com o sofrimento? Ou será que Deus se importa, mas não tem poder para tomar uma providência? Salomão não nega a existência de Deus e nem a realidade do mal, mas também não limita o poder de Deus em nenhum momento. Neste capítulo aqui, capítulo de número 8, o rei Salomão investiga o problema do mal, examinando 3 áreas importantes da vida: a autoridade, a injustiça e o mistério. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade, porque Salomão descreve nesses versículos um rei tirano e um servo fiel, e mostra o que fazer diante do mal provocado por ditadores incompetentes que, ao invés de governar, oprime o povo. São 3 ações que um servo de Deus deve considerar, que estão registradas neste texto. A primeira ação que o servo de Deus deve considerar é a deserção. Versículo de número 3, a parte A, Salomão diz assim: não te apresses em deixar a presença dele. A presença aqui, no caso, a presença do rei. Podemos ver aqui nesta imagem o servo do rei saindo desgostoso da presença do rei e deixando o seu cargo ali na corte.
Porque uma coisa é certa: um dia a perversidade será julgada e nem mesmo os reis escaparão. E a gente tem essa imagem aqui. Por isso que Salomão diz: não te apresses em deixar a presença dele. Eu me lembro de uma história de um operador de máquina de impressão que pediu demissão do seu serviço quando a gráfica que ele trabalhava começou a imprimir revistas pornográficas. Ele perdeu o salário, mas ele manteve o seu caráter. Meus queridos irmãos, a integridade é melhor do que qualquer salário, porque a integridade, o caráter é para a vida e o trabalho é passageiro. Nós podemos mudar de trabalho, mas nós não podemos deixar de ser íntegros diante dos homens e diante de Deus. A integridade agrada a Deus. Por isso que nós não devemos nos vender por dinheiro algum. A segunda ação que um servo de Deus deve considerar, que estão registradas aqui nesse texto, é a resistência. Versículo 3, a parte B, que diz assim: nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Essa frase aqui, Salomão está falando, não vai para o lado mal, porque o rei faz o que bem entende. Essa frase significa assim: não se envolva em um plano para fazer o mal ao rei, para depor o rei, para ir contra um rei. O oficial do texto aqui, a gente percebe essa imagem, ele deixa apressadamente a presença do rei. Provavelmente aqui ele encontra com outros que se opõem aí ao monarca, e juntos eles começam a conspirar contra a coroa, contra o rei. Salomão, ele desaprova essa prática. Resistir às leis injustas, sim. Conspirar contra pessoas, jamais. Os mártires cristãos ao longo das eras são testemunhas de coragem, de defender aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é palavra de Deus, aquilo que é justo. Nenhum cristão deve obedecer àquilo que é injusto, àquilo que é mal, àquilo que faz mal, àquilo que não traz vida, que não traz crescimento em todas as áreas. A palavra de Deus nos traz crescimento. A palavra de Deus nós obedecemos e não às injustiças dos homens. Pedro disse em Atos capítulo de número 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Por isso, meus queridos irmãos, fuja de qualquer aparência do mal e não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal praticando o bem, praticando aquilo que você aprende na palavra de Deus. Não se venda ao mal, não se venda à corrupção, não haja contra as pessoas, mas resista o mal que impera neste mundo. Não se deixe levar pelo mal, pelas leis injustas, pelas pessoas que te levam, que procuram te levar para fazer algum tipo de mal, algum tipo de maldade. A terceira ação que um servo de Deus deve considerar é o discernimento. Versículo de número 5, a parte B, e o versículo 6, que dizem o seguinte: e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. O sábio deve estar ciente
de que se deve considerar o tempo e o modo de tudo o que fazemos. Há pessoas impulsivas que reagem de maneira exacerbada e que em sua raiva deixam aí a sala apressadamente, conforme o versículo de número 3, provavelmente aí só piorando o problema, só piorando a situação. A sabedoria nos ajuda a entender as pessoas e as situações e a descobrir qual a coisa certa a fazer e o momento mais apropriado que devemos agir. Meus irmãos, nós temos que buscar sabedoria. Não é fácil ser um cristão coerente neste mundo perverso, neste mundo mau, nesse mundo cheio de pessoas que vivem fazendo mal, que vivem na perversidade. Mas nós podemos pedir sabedoria a Deus e recebê-la pela fé. Conforme Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, e que você possa aprender nesta vida a ser sábio, a viver com sabedoria, e vivendo com sabedoria, você resistir e você agir contra o mal. Que Deus te abençoe.